would like you to use your imagination this evening. Gostaria que vocês usassem a imaginação nesse fim de semana. Imagine that there's a new man who's moved into your community or maybe to your university. Imagine, há uma nova pessoa que mudou-se para a sua comunidade ou talvez a sua universidade. And he's an immigrant from Abu Dhabi. Ele é imigrante de Abu Dhabi. And his name is Abdul. O nome próprio dele é Abdul. There are very few Christians in Abu Dhabi. Há muitos poucos cristãos na cidade dele. In fact, Abdul has never met a Christian until he moved to your community. Aliás, tão poucos que ele nunca conheceu um cristão na vida antes que mudasse para a sua cidade. And in the short while he's lived in your community, E no curto tempo em que ele está na sua comunidade, he's heard people saying, so-and-so is a Christian. ele ouviu comentários do tipo, fulano é um crente, um cristão. And he's very curious. E ele fica assim bem curioso. And one day Abdul asks if he can speak with you. Então certo dia ele te pergunta, eu posso falar contigo? And he asks, are you a Christian? E ele pergunta, você é um cristão? And you assure him, yes, I am. E você assegura-lhe que sim, sou um cristão. And then Abdul asks, is everybody in Brazil a Christian? Então o Abdul pergunta, todo mundo no Brasil é cristão? And you say, no, not everybody's a Christian in Brazil. E você responde, não, nem todos no Brasil são cristãos. In fact, not everyone who claims to be a Christian is one in actuality. E na verdade nem todos que professam ser cristãos são de fato cristãos. And so Abdul asks you this question. Então Abdul lhe faz a seguinte pergunta. Well, then how can I tell who is a real Christian and who is not? Então como é que eu posso saber quem é um verdadeiro cristão e quem não é? How would you answer Abdul's question? De que forma você responderia essa pergunta de Abdul? Abdul is not a Christian. Ele não é um cristão. He has never read the Bible. Ele nunca leu a Bíblia. He does not know our theological language. Ele não conhece nossa linguagem teológica. How would you answer Abdul's question? De que forma você responderia essa pergunta dele? It's a good question, isn't it? E é uma boa pergunta, não é mesmo? Let's turn to 1 John chapter 2. Vamos abrir as Bíblias em 1 João, no capítulo 2. And let me read to you 1 John chapter 2 verses 3 through 6. E deixe-me ler para os irmãos 1 João capítulo 2, versos 3 a 6. No verso 3, ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. And so you explain to Abdul, Então você explica para o Abdul, a Christian is a follower of Jesus Christ. um cristão é um seguidor de Jesus Cristo. But you want him to understand that more fully. Mas você quer que ele compreenda bem o que isso quer dizer. And so you say, a Christian is someone who obeys the words of Jesus Christ. Então você diz, um cristão é alguém que obedece aos ensinamentos de Jesus Cristo. You can identify a true Christian as someone who obeys the words of Jesus Christ. Você pode identificar um verdadeiro cristão como sendo a pessoa que obedece a Jesus. But you also explain to him, even from this passage, Mas você também explica a ele, mesmo nesta própria passagem, a true Christian not only obeys the words of Jesus Christ, um verdadeiro cristão não somente obedece aos mandamentos de Jesus, but his very life mirrors that of Jesus Christ. além disso, a sua própria vida chega a ser um espelho da vida de Jesus. Let's personalize E this. vamos colocar isso em termos pessoais. How do you and I know if we are truly Christians? Como sabemos, eu e você,
que somos verdadeiros cristãos? Well, let's say from this passage we know that we can know. Vamos primeiramente perceber nessa passagem que nós podemos saber. Assurance of our salvation is a good thing. Certeza de salvação é uma coisa positiva. Have you ever asked, but how do I know? Mas você já se perguntou, como que eu sei? Como eu posso saber? How do I know if I am truly a Christian? Como ter certeza se sou realmente um cristão? What does it say in this passage? O que essa passagem nos diz? Here's the claim that people make. Aqui está a alegação que as pessoas fazem. John says, whoever claims to live in him. João diz, aquele que diz, eu o conheço. And he uses a word, the Greek word here is the word remain. E ele usa uma palavra aqui, aquele que permanece. In other words, here's a person who's making a claim with his words. Então é uma pessoa que está fazendo uma alegação, ele está alegando isso verbalmente. He is saying, I am connected to Jesus Christ. Ele está dizendo, eu estou ligado a Jesus Cristo. I am connected to Jesus Christ in a saving way. Estou ligado a Jesus Cristo num sentido salvífico, sou salvo. He's making a profession of faith with his lips, with his words. Então, com seus lábios, ele faz uma profissão de fé. But what John says here in this passage is this. Mas o que o apóstolo João diz nesta passagem é o seguinte: That verbal claim, I'm a Christian, essa alegação, eu sou cristão, it must be backed up, it must be supported by one's everyday life. ela precisa ser respaldada por modo que a pessoa vive no seu dia a dia. How we live in our homes, O modo que nós vivemos dentro de casa, how we live in our schools, o modo que nos portamos na escola, how we live in our workplaces, no nosso local de trabalho, not just how we live in our churches. e não apenas como nos comportamos dentro da igreja. The sad reality is this. E esta é a triste realidade. Not everyone who claims to be a Christian is truly a Christian. Nem todo mundo que alega ser um cristão é de fato um cristão. Look at 1 John 2:6 once again. Veja novamente o verso 6 deste capítulo, 1 João 2. Whoever claims to live in him must walk as Jesus did. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. The Apostle John says that this is an obligation. O apóstolo João nos diz que isto é uma obrigação. We owe it to live like Jesus did, to walk like he did. Devemos, é uma dívida, como se fosse viver e andar como Jesus. Now, none of us are going to do this perfectly, are we? Nenhum de nós será capaz de fazer isso perfeitamente, não é mesmo? None of us will live exactly like Jesus Christ. Nenhum de nós viverá exatamente como Jesus Cristo. But the normal pattern of our lives is that we mirror his. Mas a conduta padrão de nossa vida deve ser essa, espelhar a conduta de Jesus. Let me share some verses with you. Deixe-me compartilhar com vocês alguns versos. Let me begin with Luke chapter 9, verse 23. E vou começar com Lucas 9, o verso 23. Luke 9:23 says this. Lucas 9, 23 diz o seguinte: If anyone would come after me, Jesus said, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. John 13, verse 15. João capítulo 13, o verso 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Romans 15, verse 5. Romanos, o capítulo 15, o verso 5. That verse says, accept one another, and then it says, as you follow Christ Jesus. Este verso fala sobre aceitar um ao outro e termina dizendo, segundo Jesus Cristo. More verses. Philippians 2, verse 5. Mais versos. Filipenses 2, o verso 5. A very simple verse. Um verso muito simples. It says, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Diz que a sua atitude deve ser tal como a de Jesus Cristo. Let's look at one more. E vamos olhar ainda mais uma.
1 Peter chapter 2 verse 21. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 21. 1 Peter 2:21 says this. Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. O verso diz: também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. If we claim to be followers of Jesus Christ, Se alegamos que somos seguidores de Jesus Cristo, then that profession of our words então essa profissão verbal must be supported by how we live every day. precisa ser realmente comprovada na maneira que vivemos no dia a dia. When I was a little boy, we played a game called Follow the Leader. Quando eu era menino, nós brincávamos de uma brincadeira chamada Seguindo o Líder. This was long before video games. E isso foi muito antes da época do videogame. It's quite a simple little game. É um joguinho, uma brincadeira bem simples. It's simply this. Basicamente é o seguinte: You're required to watch the person who is the leader você tem que observar aquele que é o líder and then do whatever he does. e fazer igualzinho ele está fazendo. And if you do not do what the leader E does, se você não fizer o que ele está fazendo, you're disqualified, you're out of the game. então você é desqualificado, você é eliminado do jogo. It's quite simple. É muito fácil. So if Kevin were the leader, Então, se o Kevin fosse o líder and Kevin started running around this room, e o Kevin começasse a correr ao redor dessa sala and I just sat down on the edge of the platform, e eu ficasse sentado, and if we were all 8 years old, e todos nós lá com uns 8 anos, you would look at me and say, "You're disqualified. você olharia para mim e diria: você foi desclassificado, You're not in the game." você foi eliminado. And I could protest. E eu poderia protestar. And I could say, "No, really, I'm playing follow the leader." E eu poderia dizer: não, eu estou jogando, eu estou na brincadeira também. But if I'm not doing what the leader's doing, Mas se eu não estou fazendo o que o líder está fazendo, I'm disqualified. então fui eliminado. I'm not really playing the game, am I? Não estou realmente fazendo parte do jogo. 8-year-old children understand that. Crianças de 8 anos conseguem entender o conceito. And yet, how many adult Christians will say, "I'm a follower of Jesus Christ"? E, no entanto, quantos cristãos ou quantos adultos vão dizer: eu sou um cristão? And yet you watch their lives E você pode observar suas vidas and they don't remind you of the leader Jesus Christ at all. e não lembra o Senhor Jesus Cristo nem remotamente. So what does this mean to walk as Jesus did? Então, o que significa isso? Andar como Jesus andou. Should we all wear sandals and robes? Todo mundo tem que usar uma túnica e sandálias? Should we all sell our homes and be itinerant preachers? Devemos então viver sem ter uma casa própria e ser um pregador itinerante? I don't think that's the point at all, is it? É claro que não é esse o argumento aqui. But it means this. O significado é o seguinte: My priorities should match his priorities. as minhas prioridades devem ser as prioridades dele. The character of my life should in some way resemble his. O caráter de minha vida deve ser algo como o caráter da vida dele. My choices, my activities should remind people of Jesus. As minhas escolhas, as minhas atividades devem fazer com que as pessoas lembrem de Jesus. If you study the character of Jesus Christ in the New Testament, Se você estudar o caráter de Jesus no Novo Testamento, you will find many places where it is said that his character should be ours. você encontrará muitas passagens onde diz isso, que o caráter dele deve ser o nosso caráter. That his actions should be ours. As ações dele devem ser as ações que nós também fazemos. Let's look at some explicit examples of this in the New Testament. Vejamos alguns exemplos explícitos disso no Novo Testamento. Do you remember when we read Philippians 2:5 a little while ago? Lembre-se de Filipenses 2, que fiz referência alguns momentos atrás? That verse says our attitudes must be the same as that of Christ Jesus. Aquele verso diz que o nosso sentimento deve ser o mesmo que houve em Cristo Jesus.
And that passage describes the humble attitude of Jesus Christ. E a passagem descreve a atitude humilde de Jesus. So if Jesus Christ is characterized by humility, Então, se Jesus é marcado pela humildade, if my claim is, I am a Christian, e eu alego, eu sou cristão, then my life must be marked by humility. então a humildade precisa ser uma marca da minha vida também. How can I be proud and be a follower of a humble Jesus? Como posso ser orgulhoso e ser um seguidor de Jesus, o humilde? How about servant likeness? Ou podemos falar de um espírito de servo. We read John 13:15 a while ago. Nós lemos João 13, o verso 15. John 13:14 says this, João capítulo 13, o verso 14 diz o seguinte: Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. We will look at this passage tomorrow morning. Voltaremos a analisar esta passagem amanhã pela manhã. But just a little preview, a little trailer. Mas só um pequeno detalhe aqui, já prevendo o que será dito depois. Jesus Christ's life was marked by servanthood. A vida do Senhor Jesus Cristo He was always sacrificing to serve other people. foi caracterizada por um espírito de servo, ele estava sempre se sacrificando para servir a outros. If I say with my mouth, if I say with my words, I'm a follower of Jesus Christ, Se eu digo com minha boca, eu falo, eu sou um seguidor de Jesus, and yet I'm never serving anybody, e no entanto nunca estou servindo a ninguém, then what I'm saying and how I'm living do not match. então o que eu estou dizendo e o que eu estou vivendo não combinam. Whoever claims to live in Jesus Christ must walk as he did. A pessoa que professa seguir a Jesus tem que andar como ele andou. And if Jesus walked a life of servanthood, E se Jesus foi caracterizado por um espírito de servir ao próximo, then I must also live a life of servanthood. então eu também tenho que ter esse mesmo espírito de servo. That's the way followers of Jesus Christ live. Pois é assim que vivem aqueles que seguem a Jesus. Here's another example. Há mais um outro exemplo. Jesus lived a missional life. Jesus viveu uma vida conduzida por um senso de missão. He cared about lost people. Ele se importava com as pessoas perdidas. John chapter 20 verse 21. João capítulo 20, o verso 21. Jesus said, "As the Father has sent me, so I am sending you." Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. If Jesus shared the gospel with lost people, Se Jesus compartilhava o evangelho com pessoas perdidas, then I must share the gospel with lost people as well. então eu também devo compartilhar o evangelho com aqueles que estão perdidos. Here's another example of the character of Jesus Christ. Eis um outro exemplo do caráter de Jesus Cristo. Jesus' life was marked by compassion. A vida de Jesus foi caracterizada pela compaixão. He cared about hurting people. Ele se importava com as pessoas que estavam sofrendo. If I claim to be a follower of Jesus Christ, E se eu alego ser um seguidor de Jesus Cristo, then I also must be compassionate. então também devo demonstrar compaixão. Galatians chapter 6 verse 2. Gálatas capítulo 6, o verso 2. It says, "Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ." O texto diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. So I must also mirror Jesus Christ by being compassionate. Então eu também devo ser um espelho do caráter de Cristo em demonstrar compaixão. There are many of these examples in the New Testament. Há muitos exemplos tais como estes no Novo Testamento. Let me just choose two others for this evening. Eu vou selecionar apenas mais dois para esta noite. Jesus was marked by forgiveness. O Senhor Jesus Cristo foi caracterizado por um espírito de perdão. Do you remember the first thing he said as he hung on the cross? Vocês se lembram aquela frase que ele disse quando estava pendurado na cruz?
He said, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Is my life marked by forgiveness? A minha vida também demonstra esse espírito de prontidão a perdoar. When people hurt me, Quando alguém me fere, am I bitter, eu fico amargo, angry? com raiva, Or like my Lord, am I forgiving? ou tal como o meu Senhor, eu tenho prontidão para perdoar. Ephesians chapter 4, verse 32. Efésios capítulo 4, e o verso 32. It says, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. O texto diz: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. So if I claim to be a follower of Jesus Christ, Então, se eu professo ser um seguidor de Jesus, then my life must be marked by forgiveness, então a minha vida precisa demonstrar também perdão, even as forgiveness marked his life. assim como o perdão fazia parte da vida de Jesus. One more. E mais um exemplo: Joy. alegria. Am I a person of joy? Sou eu uma pessoa de alegria? Jesus Christ's life was marked by joy. A vida do Senhor Jesus Cristo foi também, The night before he died on the cross, he said this, John 15, verse 11. foi também caracterizada pela alegria. Ele disse o seguinte na noite antes de ser crucificado: He said, so that my joy may be in you, and so that your joy may be complete. Ele disse: para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Is my life marked by joy? A minha vida também é uma vida de alegria. Am I mirroring Jesus Christ? Estou refletindo o caráter, a imagem de Cristo. Those who claim to live in Jesus Christ must walk as he did. Aqueles que alegam seguir a Jesus devem viver e andar como ele andou. My claim to be a Christian must be supported by my everyday life. A minha alegação, que diz sou cristão, deve ser sustentada pela minha vida cotidiana. That's what following Jesus Christ means. Porque é isto o que significa seguir a Jesus. What will it cost you? What will it cost me to be followers of Jesus Christ? O que custará a mim e a você seguir a Jesus? One time, a few years ago, I was preaching, Certa vez, há alguns anos, estava pregando, and as I stepped off the platform, one of the guests, one of the visitors in our church that day rushed to meet me. e quando eu saí do púlpito, da plataforma, um dos visitantes veio falar comigo. And this was his question. E ele fez a seguinte pergunta. He said, what will it cost me to be a Christian? Ele perguntou: o que me custará me tornar um cristão? And I felt so torn. E eu me senti tão assim, dividido. I wanted to say, it will cost you nothing. Eu queria dizer: não lhe custará nada. But also I wanted to say to him, it'll cost you everything. Mas também eu tinha um sentimento que queria lhe dizer: vai lhe custar tudo. Those are both true, aren't they? Porque as duas coisas são verdadeiras, não é mesmo? Being a follower of Jesus Christ is free. Seguir a Jesus Cristo é grátis em um sentido. Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Efésios 2, versos 8 e 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. So I could say to that young man in our worship service that day, Então eu poderia dizer para aquele jovem presente no culto: becoming a follower of Jesus Christ will cost you nothing. tornar-se um seguidor de Jesus não lhe custará nada. Salvation is a free gift from God, A salvação é um dom gratuito de Deus. a gift of His sovereign grace. É um dom dado pela sua graça soberana. But I could also say it will cost you everything. Mas também podia dizer-lhe: isso te custará tudo. Luke chapter 9,
Lucas, no capítulo 9, verses 23 and 24. os versos 23 e 24. O Senhor Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. What is the cross a symbol of? O que é que a cruz simboliza? Not only suffering, but death. Não somente o sofrimento, mas a morte. The cross is a symbol of death to self. A cruz simboliza morrer para si. It's as if Jesus said, say goodbye to yourself. É como se o Senhor Jesus dissesse: diga adeus a si mesmo. Your desire to live for your own pleasure, O seu desejo de viver para o seu próprio prazer, your desire to live for your own reputation, seu desejo de viver pela sua própria reputação, your own comfort, seu conforto. say goodbye to all of that, Diga adeus a tudo isso aí, so that you can live for me and my glory, my pleasure. para que você possa viver para mim, para a minha glória. Becoming a follower of Jesus Christ will cost you everything. Se tornar um seguidor de Jesus lhe custará tudo. Jesus said, if you want to be my follower, you must die to yourself. Jesus disse: se você quiser ser meu discípulo, terá que morrer para si próprio. But the good news is this. Mas a boa notícia é: If we lose our lives for him, we find our lives. quem perder a vida por sua causa, achá-la-á. We live for his pleasure, his glory. Nós vivemos para a sua glória, para servir ao seu prazer, o prazer de Deus. Exactly what he created us for. Exatamente essa é a função pela qual Ele nos criou. Let's go back to Abdul. Remember Abdul? Vamos voltar agora para o Abdul. Lembre-se do Abdul? So you've just explained all of this to Abdul. Então você acabou de explicar tudo isso aí para o Abdul. As Abdul watches your life, E então, enquanto o Abdul observa a sua vida, would he believe that you are a follower of Jesus Christ? ele acreditaria que você é um seguidor de Jesus? Would he say, I see what you were explaining to me. Ele diria: sim, eu consigo perceber aquilo que você estava me explicando. I can see it in how you live. Eu posso perceber isso na maneira em que você vive. Does your life reflect that of Jesus Christ? A sua vida reflete a vida do Senhor Jesus? We cannot separate our profession of faith from how we live. Nós não podemos separar a nossa profissão de fé de nossa vida prática, nossa vida diária. They must match. Deve haver um entrosamento dessas duas coisas. Not just in when we live around our church friends, Não apenas como nós nos comportamos perto dos nossos colegas, amigos da igreja, but how we live at our university, mas como nos comportamos na nossa faculdade, our workplace, nosso local de trabalho, in our communities. nossas comunidades. If you say, yes, by God's grace, I can see his influence in my life, Se você disser: sim, pela graça de Deus, eu percebo a influência de Cristo em minha vida. my reflection of Jesus Christ is far from perfect. A maneira em que eu estou refletindo o caráter de Jesus não é nada perfeito, But at least in small ways, I can see him being reflected in my life. mas sim, em algumas formas eu consigo ver Jesus sendo refletido na minha vida. If that is your testimony, Se esse é o seu testemunho, let me give you this word of encouragement. então deixe-me encorajá-lo dizendo: Grow. cresça. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Make it your lifelong quest to study Christ. Faça com que isso seja a busca de sua vida inteira, tornar-se como Jesus. If he is already your Savior, Se Ele é o seu Salvador, how well do you know Jesus Christ? eu pergunto:
o quanto é que você realmente conhece a Jesus. Devote your life to knowing Him. Faça com que sua vida seja devota a isso, conhecê-lo. I know for you university students that are here tonight, you were looking for more homework. Eu sei que vocês que são alunos de faculdade, de universidade, que estão aqui, vocês estavam esperando que eu desse mais dever de casa, não é? So here's a new homework assignment. Então eu vou dar uma tarefa de dever de casa para vocês todos. Pick one of the 4 Gospels. Selecione um dos 4 evangelhos. Matthew, Mark, Luke, or John. Mateus, Marcos, Lucas ou João. You can choose. Você pode escolher. And read it slowly. E leia bem lentamente. Read it looking for Jesus Christ. Leia o evangelho procurando Jesus nele. What can you learn about Jesus Christ from your study of one of the Gospels? O que é que você pode aprender sobre Jesus a partir desse estudo de um dos evangelhos? I'm doing that in the Gospel of Luke right now, Eu estou neste momento fazendo isso no evangelho de Lucas and I'm enjoying it very much. e estou realmente apreciando de uma forma muito especial. And even though at times we might get discouraged, E embora possamos às vezes ficar desencorajados when we say, I'm not a very good reflection of Jesus Christ that way, e acabamos dizendo, eu não estou conseguindo refletir a Jesus tão bem assim. He has given us His Spirit. Ele tem nos dado o seu Espírito. And as we will learn later in this conference, E como nós veremos mais tarde nessa conferência, His Holy Spirit will continue to shape us and mold us. o seu Espírito Santo continuará a agir em nós, nos moldando e nos transformando como Jesus. He is making us to be more like Jesus Christ. Ele está nos transformando para que sejamos mais como Jesus. And one day Jesus Christ will come back. E um dia Jesus voltará. And in a moment we will all graduate. E em um instante todos nós teremos a nossa formatura. We will graduate from the school of learning. E estaremos então tendo a nossa formatura desse aprendizado. We will be like Him, for we shall see Him as He is. E nós seremos como Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. But maybe some of you are here tonight, Mas talvez alguém que está aqui hoje and you say, my life is not at all like Jesus Christ. venha a dizer, minha vida na verdade não é nada como a vida de Jesus. I made a profession of faith some time ago, Eu já fiz uma profissão de fé faz algum tempo talvez, but my life is nothing like Jesus Christ. mas a minha vida não parece realmente nada com Jesus Cristo. Would you obey the gospel tonight? Você obedeceria ao Evangelho nesta noite? The Lord Jesus Christ said, come to me. O Senhor Jesus Cristo disse, vinde a mim. He said, come learn from me. Ele disse, vinde, aprendei de mim. Would you come tonight? Você viria a Jesus nesta noite? And humbly admit, my profession of faith has not been genuine. E admita com humildade, a minha profissão de ser um cristão não é genuína. Lord Jesus, come and save me. Mas, Senhor Jesus, vem e salva-me. Give me a new heart. Me dê um novo coração. Make my life a reflection of yours. Faça com que a minha vida reflita a sua. He's a gracious Savior. O Senhor é um Salvador gracioso. He will be glad to answer that request. E Ele atenderá prontamente, alegremente a esse pedido. Let's pray. Vamos orar. Would you pray for us? Senhor nosso Deus, neste momento, reunidos aqui com esse grupo, Deus, tão maravilhoso, aqui chegamos perante o Senhor para rogar-te, ó Deus, que o Senhor venha realmente abençoar cada pessoa que se deslocou do seu lar para vir até essa conferência. E à medida que olhamos a Tua Palavra, à medida que procuramos compreendê-la e permitir que ela seja aplicada aos nossos corações pelo Teu Espírito Santo, nós Te rogamos, ó Deus, que o Senhor venha fazer uma obra profunda em nossas vidas. Senhor Deus, nós Te pedimos que o Senhor possa nos ensinar pelo exemplo de Cristo, onde nós precisamos ser transformados, onde nossas vidas precisam ser como a vida de Jesus, onde precisamos demonstrar mais claramente que estamos realmente seguindo ao Senhor.
e nos ensine, ó Deus, através da Tua Palavra. E nós te rogamos, ó Deus, que essa verdade possa atingir de forma muito profunda os nossos corações. Que o Teu Espírito venha operar, ó Deus, que possamos sair dessa conferência no final dela, não como viemos, ó Deus, mas realmente transformados em alguma medida para sermos mais conformes à imagem do nosso Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando o preletor dessa conferência, os preletores, ó Deus, e abençoando os nossos corações, a cada um, à medida também que ouvimos. Que o Senhor nos conceda, ó Deus, que possamos ouvir com fruto, que possamos realmente, dessa experiência, ó Deus, nos aproximar do Senhor. Fale conosco, ó Deus, toque nossos corações, e mesmo nessa noite. E eu te rogo, ó Deus, por qualquer pessoa aqui neste momento, que mesmo ouvindo essas palavras, possa ter sentido o seu coração, que existe uma necessidade de mudança, que o Senhor venha, ó Deus, a orientar, ó Deus, e conduzir essa pessoa na direção correta, e que possamos todos, ó Deus, ser confrontados pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito, ó Deus, para o nosso proveito e para a Tua glória. É o que te pedimos e rogamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amen.